irmão? Um prazer estar aqui com você e vamos dar continuidade dentro do nosso estudo sobre o milênio. Vamos continuar aqui na escatologia, então. É um assunto extenso, mas um assunto muito gostoso de se estudar. É muita profecia envolvida aqui. E ainda que a gente passe o ano inteiro estudando, nós não conseguiremos ver tudo, todos os detalhes, tudo que envolve a respeito da escatologia. É um assunto magnífico. Mas vamos então continuar? Meus irmãos, hoje, continuando a analisar sobre o milênio, que infelizmente é um assunto ignorado nas igrejas, tem sido um assunto ignorado nos púlpitos, então vamos dedicar tempo para falar do milênio. O milênio, meus irmãos, será a era de ouro da humanidade. Nunca houve na face da Terra um tempo tão bom, quanto haverá no milênio. Nunca houve. Nem na época de Salomão, que foi tão bom para Israel, olha, não se compara ao período do milênio onde Jesus Cristo estará reinando aqui na Terra. E, inclusive, não será bom apenas para Israel, será bom para o mundo inteiro, para toda a humanidade que está vivendo no milênio. É a era de ouro da humanidade. O mundo vai fechar a sua história, meus irmãos, aqui na Terra, ou a existência do mundo, com chave de ouro. Então os irmãos sabem que o mundo um dia vai acabar. Esse mundo um dia vai se desfazer. Evidentemente, nós teremos uma nova criação. Mas o mundo vai terminar a sua história com chave de ouro, porque o que termina a história do mundo, da humanidade, do universo, será o período do milênio. Depois do milênio, que o mundo, então, e esse universo será totalmente desfeito, totalmente destruído, vai sumir da existência. E um novo céus e nova terra será criada depois. Então, chave de ouro, Deus ele termina a história da humanidade. Meus irmãos, aí na sua tela vai aparecer um gráfico aí para que você possa se inteirar onde nós estamos dentro da nossa linha cronológica. Então, nós já estudamos sobre Israel, igreja, arrebatamento, tribulação, segunda vinda de Cristo, julgamento das nações. Agora nós estamos nesse período, no finalzinho aí da sua tela, sobre o milênio. Estamos falando então agora sobre o milênio. Vimos na live passada algumas curiosidades que envolvem o milênio, que terá um templo em Jerusalém, que é o novo templo que Cristo ele fará, uma fonte da água da vida que nascerá debaixo do templo, que torna vivo tudo que essa água toca. Então a gente percebe que coisas maravilhosas estarão acontecendo no milênio. E aqui eu quero começar a mostrar, pensando nessa era de ouro da humanidade, algumas características do milênio, para que você possa ficar bem inteirado como será o período do milênio. E meus irmãos, lembre disso, nós, igreja, estaremos aqui na terra com Cristo no período do milênio. Nós não estaremos lá no paraíso, no terceiro céu. Não, nós estaremos aqui na terra. Ainda que nós tenhamos acesso lá, mas nós estaremos também aqui na terra com Jesus Cristo para reinar aqui na terra com Jesus Cristo. Jesus ele vai dedicar 1000 anos do seu tempo só para ficar aqui na terra. E nós, igreja, auxiliadora de Jesus Cristo, também estaremos aqui na Terra durante esses 1000 anos. Mas vamos ver algumas características? Eu quero mostrar algumas hoje e na live posterior continuar mostrando outras características. Então não mostrarei hoje as 10 características, mas mostrarei apenas algumas dessas características do milênio. Mas somando as duas lives, nós teremos então 10 características do milênio. Então vamos começar? Vamos para a primeira característica do milênio. Como que será o milênio? Cristo reinará com justiça aqui na terra. E a Bíblia toda é recheada de versículos mostrando essa profecia que Cristo estará reinando aqui na terra futuramente com justiça. E diz assim Salmos capítulo 2, versículo 9, fala assim: com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Meus irmãos, essa é uma profecia literal que Jesus Cristo estará aqui na terra, regendo a terra com justiça, com vara de ferro. O que isso significa?
que no período do milênio nós não teremos injustiça sendo praticada. E se alguém cometer algum tipo de pecado, algum tipo de injustiça no milênio, vai ter a sua paga, a sua retribuição, o seu salário. Ele vai receber a sua sentença. Nada vai passar desapercebido no período do milênio. Infelizmente, hoje nós vivemos em um período onde a injustiça impera. Infelizmente. Nós podemos olhar para a nossa politicagem, nós olhamos para os políticos do mundo, nós percebemos que a injustiça impera, não apenas entre as nossas autoridades, mas entre o povão mesmo. A injustiça, ela acaba imperando. É sempre um querendo tirar vantagem do outro, um querendo roubar outro, então a injustiça impera. Então é sempre o brasileiro querendo dar o jeitinho brasileiro para conseguir vantagem em cima de outras pessoas ou de coisas. E a politicagem, infelizmente, da mesma maneira. Mas, meus irmãos, no milênio não será assim. No milênio, quem estará regendo o mundo é o justo juiz, Jesus Cristo. E os seus auxiliares são santos, como a igreja, como os 12 apóstolos, como Davi. Então, os seus auxiliares serão santos e nós não estaremos pecando e nem toleraremos o pecado sendo praticado também. Nós não vamos, então, tolerar. Cristo reinará com extrema justiça aqui na terra. Isso faz o milênio já ser diferente. Só isso já faz o milênio ser totalmente diferente de toda a sua história passada. Uma outra característica do milênio, então. Os animais, meus irmãos, viverão no padrão do Éden. Haverá harmonia entre os animais. Olha só o que diz Isaías, capítulo 11, versículos 6 a 10, dizem assim: o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, ou da cobra. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Meus irmãos, haverá no milênio harmonia no reino animal. Hoje, o pecado ele também afetou o reino animal. O reino animal está em desordem. Inclusive, em Romanos 8, fala que a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando essa restauração que acontecerá no período do milênio. Hoje, a natureza geme por causa das consequências do pecado que também afetou a natureza como um todo. Mas aqui, meus irmãos, no período do milênio, nós teremos uma restauração da vida da natureza. Tanto o verde, que foi destruído na tribulação, voltará a viver e com uma vida muito melhor no período do milênio. As águas que foram destruídas na tribulação, no milênio elas serão restauradas e terá abundância de vida. O ar que estava contaminado no período da tribulação será restaurado no período do milênio. E a vida animal também, meus irmãos. O texto fala que os animais voltarão a viver no padrão do Éden, onde o leão não comia carne, onde o leão não precisava matar o boi, onde o jacaré ou o crocodilo não comia, por exemplo, a zebra. Então a gente vai ter aqui uma harmonia no reino animal. Inclusive, os bebezinhos, a mãe não precisa se preocupar com o seu pequeno. Pode deixar solto na rua,
pode deixar solto no campo, vá brincar, meu filho, porque vamos ter total segurança, meus irmãos. Nós não teremos ali pessoas maléficas fazendo mal dessa maneira, porque Cristo estará reinando no mundo inteiro. E inclusive os animais não farão mal também. Então o seu bebezinho, se você vivesse lá, né, como as pessoas que entrarão vivas, você poderia deixar ali o seu bebê, a sua criança, brincar com o escorpião, brincar com a aranha tranquilamente, e nenhum desses bichos peçonhentos faria mal para o seu pequeno. As crianças irão lá meter a mão no buraco, puxar cobra, ficar rodando ali e ficar brincando tranquilamente, e nada fará mal para elas. Um pequenino vai ganhar um leão junto com o boi, junto com a zebra, e ele vai brincar desta maneira. Meus irmãos, nós veremos os animais em submissão às ordens de Jesus Cristo. Evidentemente, Jesus Cristo, quando estava aqui na terra, ele já deixou um spoiler para nós, que a natureza sempre obedeceu a ele. Jesus Cristo mandou a tempestade parar, a tempestade parou. Jesus Cristo falou para Pedro: Pedro, vá lá, pegue um anzol, jogue na água e você tira apenas um peixe. Dentro desse peixe tem 2 moedas para você pagar o meu imposto e o seu imposto. Pedro foi lá, jogou apenas um anzol, quando puxou o peixe, abriu a boca, tinha 2 moedas ali dentro, e ele pagou o imposto para ele e para Jesus. O que significa? Que Jesus está na sua soberania, e ele coloca o reino animal debaixo das suas ordens. Então Jesus Cristo chega para Pedro e fala: Pedro, você passou o tempo todo pescando aí, não conseguiu nada, mas jogue agora a rede para esse lado. E Pedro joga, não consegue nem puxar à direita a rede, tanto peixe que ele conseguiu. Uma mula falou pelo poder de Deus. Ou seja, o que nós percebemos em toda a Bíblia, que Deus ele tem, inclusive os animais, debaixo da sua autoridade. E isso será efetivado também no milênio. No milênio, nós teremos harmonia no reino animal. Imaginou que magnífico? Já pensou que algo sobrenatural estará acontecendo no milênio? Você vê o leão não comendo carne, mas pastando junto com o boi, comendo grama, porque é assim que eles viviam antes do dilúvio. Eles passaram a ter uma alimentação carnívora após o dilúvio, porque agora o seu corpo precisava de mais proteínas. Então Deus liberou o consumo da carne. Mas no milênio, os animais voltarão a comer pasto. Evidentemente, nós, os humanos, terá o consumo da carne tranquilamente no milênio. Isso não será abolido. Então, a dieta carnívora continuará no milênio, mas para os animais, não. Para os animais, eles voltarão a comer aquilo que eles comiam no Éden. O verde, o mato, tá bom? Então, vamos ver outra curiosidade ou outra característica do milênio. Uma terceira, o braille e a língua de sinais não existirão mais. E olha só que curiosidade, porque nós não teremos deficientes físicos, visuais, coxos, aleijados, deficientes na fala, no ouvido, nos olhos. Não teremos esse tipo de deficiência mais. Isso é coisa do passado, não faz parte da era do milênio. Isso está prometido. Olha só esses textos aí, Isaías capítulo 29. Eu lerei o 17 ao 19 inicialmente. Isaías 29, 17 a 19 diz assim: Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres já da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens alegrarão no Santo de Israel. Meus irmãos, o que nós estamos percebendo aqui sendo dito nesse texto? Aqui está falando sobre a redenção de Israel. É o período do milênio. E no período do milênio, tudo será produtivo. Aquilo que era pomar virou bosque, virou coisa mais bela, tudo cresceu, tudo é mais producente. Inclusive, fala agora sobre a saúde da humanidade. Quem é cego não será mais cego. Quem é mudo não será mais mudo. Quem não ouvia,
passará a ouvir, porque no milênio não existirá mais essas necessidades, essas doenças físicas, não se terá mais. Mas nós percebemos que tudo terá um padrão muito melhor. Ou seja, o braille, a leitura, para aqueles que são cegos, que precisam daquele alto relevo para você ler algum livro ou a Bíblia, você não necessitará mais daquilo, porque a pessoa ela terá sua visão restaurada para ler tranquilamente. A língua de sinais, que a gente chama de Libras, que inclusive é uma criação brasileira, a Libras, então é uma língua de sinais brasileira, não precisará ter no milênio, porque ninguém mais vai precisar se comunicar fazendo gestos ou gesticulando com a mão através dos sinais. Lá a língua será desprendida e a pessoa falará tranquilamente. Vamos ver mais textos ainda? Olha só Isaías 35 também, versículos 5 e 6, dizem assim: então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Meus irmãos, cadeira de roda virou utensílio do passado. Se existir cadeira de roda no milênio, é apenas peça de museu, porque não será usual. Alguns utensílios serão coisa do passado, virarão apenas história, virarão apenas, nossa, um dia ouvi dizer que existia tal coisa, porque no milênio essas coisas não mais existirão. Sabe aquele aparelhinho que algumas pessoas usam, colocando aqui atrás da orelha para ouvir melhor? Aquele aparelho será coisa do passado, não terá nenhuma utilidade no período do milênio. Então, perceba que essas deficiências não existirão mais. Isso aqui é profecia da palavra de Deus. Por quê, meus irmãos? Nós teremos um corpo adaptado, diferente no milênio. Nós, igreja, teremos corpos glorificados, evidentemente. Mas quem entrar vivo, sair da tribulação viva e entrar vivo no milênio, eles não terão corpos glorificados. Eles terão corpos adaptados, modificados para viver o milênio inteiro, os 1000 anos. Então eles terão essa bênção especial do Senhor sobre a sua saúde e sobre os seus corpos. E, inclusive, eles não... Quem é cego não vai ficar 1000 anos cego. Quem é coxo não vai ficar 1000 anos coxo. Não, ele vai receber essa cura vinda de Deus para adentrar no milênio, e todos os que nascerem no milênio já terão essa bênção espiritual e essa garantia de que não se precisará ter uma carteirinha de deficiente, porque isso não mais existirá. Essas coisas são coisa do passado. Meus irmãos, ainda isso aqui não é o novo céu, a nova terra. Só que você já percebe que tantas bênçãos estão sendo dadas e derramadas aqui no período do milênio, ainda a vida está aqui na terra. Isso ainda não é novos céus e nova terra, mas isso aqui já será muito bom, muito magnífico, porque é o milênio, gente. É a era de ouro da humanidade. Outra característica do milênio: Deus ele fará uma aliança com Israel. Inclusive, nós já estudamos sobre os pactos de Deus com Israel. Caso você tenha perdido, você estude lá, vá para esse vídeo, caso você tenha perdido. E dentro desse vídeo a gente viu um dos pactos que Deus fará com Israel, é chamado de Pacto da Nova Aliança, que está descrito em Jeremias capítulo 31. Eu só lerei o versículo 31, visto que nós já estudamos este capítulo. E o versículo 31 diz assim: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui, meus irmãos, está falando sobre a salvação dos judeus, está falando sobre esse pacto da nova aliança, que já está em vigor hoje, já está regendo hoje o pacto da nova aliança. Então, o pacto da nova aliança foi inaugurada com o sacrifício de Jesus Cristo. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, ele faz parte desta aliança, essa nova aliança já. Mas os judeus, pelo fato de não crer em Cristo, ainda eles não são filhos desse pacto, ou seja, eles não fazem parte ainda desse pacto. Quando é que eles farão? Quando eles disserem, bendito que vem em nome do Senhor. Haverá uma salvação nacional para o povo judeu e Deus fará esse pacto salvífico com eles. Então, é o pacto de Jeremias capítulo 31. É a aliança que Deus fará com a nação de Israel. Outra característica: Israel será um país
próspero. Meus irmãos, a prosperidade, ela foi prometida para Israel. A prosperidade, ela sempre foi prometida para os judeus. Inclusive, Deus, quando chamou Abraão, falou a Abraão: Abraão, sai da sua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Te abençoarei grandemente, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e abençoarei os que te abençoarem. Meus irmãos, a prosperidade terrena, financeira, foi prometida para os judeus. Inclusive, nós vemos os judeus hoje, eles são prósperos financeiramente. Hoje, se você pegar um judeu e colocar de castigo no canto, 1 minuto depois, quando você olhar para ele, lá naquele cantinho ele montou uma empresa. Por quê, meus irmãos? Eles são prósperos. Você já ouviu falar da família Abravanel? Inclusive, recentemente, Silvio Santos, ele faleceu, ele é judeu, da linhagem judaica. A família Abravanel, uma família muito rica aqui no Brasil. Eles são prósperos. Você já foi lá no Hospital Albert Einstein? Você sabe que esse hospital também pertence aos judeus. Você já usou aquela roupa de marca? Eu não sei direito a pronúncia, mas me parece que é Levi's. L-E-W-I-S. Aquele jeans dessa marca? Bom, me parece que o nome já é sugestivo. Levi. Então perceba que também uma marca muito famosa, roupa de qualidade, também tendo ali a sua naturalidade judaica. Então perceba, meus irmãos, que a prosperidade foi dada para os judeus. Olha para Israel hoje, você vê o poder bélico que essa nação tem. Eles têm aquela cortina de ferro que protege toda a nação contra ataques inimigos. Está hoje o Irã, o Hezbollah, Líbano, Hamas, sempre lançando mísseis para lá. E outros países financiando isso, mas sempre lançando centenas e centenas de mísseis. E Israel protegendo o seu povo através desse domo de ferro, esse sistema antimíssil que Israel criou, que Israel tem. A prosperidade foi prometida para eles, eles são um povo próspero. Só que no milênio, eles serão mais prósperos ainda. Olha só o que diz Amós, capítulo 9, versículos 13 a 15, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes deixarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-lo-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. A prosperidade prometida para Israel no período do milênio. Por quê, meus irmãos? Israel vai ser totalmente destruída, a cidade totalmente destruída na tribulação, mas no milênio eles vão reedificar a cidade. E tudo que eles jogarem na terra vai nascer, qualquer semente que plantar vai nascer e vai brotar. Tanto que a linguagem que é dita aqui é aquele que ceifa vai seguir logo aquele que está plantando. Ou seja, enquanto um está colhendo, o outro já vem plantando. É um plantio direto, como a gente chamaria de hoje. Por quê? A terra de Israel será uma terra próspera. Eles serão ricos, eles terão muita coisa, bens naturais e bens que eles mesmos produzirão. Israel tem essa promessa de Deus de prosperidade. Outra curiosidade a respeito do milênio também é que as nações, meus irmãos, farão excursões para Israel. Israel será o centro do mundo e, evidentemente, todos os povos vão querer visitar a nação de Israel. Pelo menos uma vez por ano eles vão querer lá passear em Israel. Hoje, talvez, se você for visitar Israel, você gasta uma bolada significativa. Você tem que gastar uma graninha para visitar Israel. Mas aqui, meus irmãos, não apenas Israel será próspera. O mundo todo vai ser próspero. E as pessoas terão este passeio com muita alegria para fazer no milênio. Vão para lá, para o centro. Olha, Paris é fichinha comparada ao Israel do milênio. Hollywood, Washington, cidades dos Estados Unidos, Europa é fichinha comparado
ao Israel do milênio. Eu vou lá querer ir para Fernando de Noronha? Não, o pessoal vai querer mesmo ir para Israel no período do milênio, porque lá será o centro do mundo, uma cidade magnífica, um país magnífico, onde Cristo estará lá presencialmente. Olha só o que diz Miqueias, capítulo 4, versículos 1 a 3, diz assim: mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas e longínquas. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Meus irmãos, o serviço militar será extinto no período do milênio. Nenhuma nação precisa aprender a guerra. Eles não terão mais armas no milênio, porque não se terá nação levantando contra a nação. Então você não terá no milênio países como o Irã, por exemplo, que tem ali as suas bombas nucleares, né? Tem ali a sua produção nuclear, como muitos países têm ali os seus caças para guerra, os seus navios de guerra, os seus mísseis, então a sua pólvora. Não, isso não precisará existir no milênio. Todo esse material metálico será fundido para fazer estruturas ou ferramentas de trabalho, como arado, como enxada, como pá, para produzir serviço e trabalho. Então, metais não serão utilizados como armas no período do milênio. E essas nações, como nós percebemos aqui, elas farão essas excursões para Israel. Eles terão o prazer de visitar Jerusalém. Então, aqui são as curiosidades a respeito do milênio. Então, eu quero fechar por aqui. Mostrei apenas essas 6 características e na próxima live nós veremos mais características de como será magnífico o período do milênio. Você está percebendo como este assunto é um assunto ignorado, infelizmente, em muitos púlpitos, mas é um assunto maravilhoso. E talvez você está descobrindo agora muitas coisas que você nunca talvez tinha ouvido falar. Mas a palavra de Deus, ela é rica e nós devemos valorizar todos os assuntos, incluindo o milênio. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e a vida de sua família.